Para conter os reflexos da alta internacional do petróleo, impulsionada pelos conflitos no Oriente Médio envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos, o governo federal brasileiro anunciou nesta quinta-feira, 12 de março, um pacote emergencial focado especificamente no óleo diesel. Em entrevista coletiva, o presidente Lula, acompanhado de alguns ministros, comunicou a zeragem de PIS/COFINS, o que representaria um alívio em média de 32 centavos por litro. Também anunciou a criação de um subsídio de mais 32 centavos por litro, gerando assim uma expectativa de redução de 64 centavos no litro na refinaria. As medidas têm validade temporária e estão previstas para durar até 31 de dezembro. Essa entrevista coletiva, ela é para fazer uma reparação naquilo que está acontecendo no Brasil e naquilo que está acontecendo no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras que estamos vivendo no mundo. Vocês têm acompanhado pela imprensa e vocês estão vendo que o preço do petróleo está fugindo ao controle em quase todos os países do mundo. O Brent saiu de 77 para 114, caiu para 99 e hoje, nesse momento, está outra vez a $100 o barril. Isso significa aumento de combustível em todos os países do mundo, inclusive a informação de que nos Estados Unidos a gasolina já subiu 20%. Eu só queria dizer para vocês uma coisa interessante para reavivar a memória do povo brasileiro através da caneta de vocês ou do celular de vocês. Nós tínhamos resolvido essa questão nuclear do Irã em 2010, quando o Brasil e Turquia, num acordo com o governo iraniano, resolveu a utilização de urânio para fins pacíficos. Foi feito um acordo e que, lamentavelmente, depois do acordo feito, tanto os países europeus quanto os Estados Unidos aumentaram o bloqueio ao Irã, porque nós éramos um país considerado do terceiro mundo e ter feito um acordo que eles não tinham conseguido fazer há 20 anos era descabido. Então, não aceitaram o acordo. Depois de algum tempo, foi feito o acordo, pior do que o acordo que nós tínhamos feito, e agora a invasão ao Irã é por conta da possibilidade da construção de armas nucleares, coisa que poderia ter sido resolvida há muito tempo atrás. Bem, esse gesto de achar que tudo se resolve com as guerras traz prejuízo para todo mundo, mas, sobretudo, são as camadas mais pobres da população no mundo inteiro que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Por isso, eu estou com os meus ministros aqui para a gente anunciar algumas medidas de proteção ao povo brasileiro e ao consumidor brasileiro. Medidas, que vai fazer com que o governo brasileiro, extinga a cobrança do PIS e do COFINS, medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, da exportação do petróleo, para garantir subvenção para evitar o aumento do preço. Essas são as coisas que nós queremos fazer. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que da irresponsabilidade das guerras chegue ao povo brasileiro. Depois, o Haddad, o Rui, o companheiro Alexandre, o Márcio vão explicar corretamente as medidas. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que podem reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que o foco das medidas está no diesel por ser um combustível que move a logística e a produção agrícola do país. A ideia é evitar um efeito cascata na inflação dos alimentos e do transporte, protegendo assim o poder de compra da população. Em primeiro lugar, é preciso salientar que as medidas tomadas aqui não afetam em absolutamente nada e são independentes da política de preços da Petrobras, que segue o seu ritmo de previsibilidade e sustentação da companhia em bases absolutamente sólidas do ponto de vista de retorno, respeito a minoritários e assim por diante. Então, nós não estamos falando de nada que altera estruturalmente o país, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista tarifário. Então, isso em primeiro lugar. As medidas anunciadas, elas têm como razão o estado de guerra, né, que nós estamos vivendo e que está afetando a economia global de maneira mais incisiva. Desde a semana passada, o presidente encomendou estudos para, caso o conflito não se resolvesse no curtíssimo prazo, nós pudéssemos mitigar de maneira adequada os efeitos sobre o consumidor da escalada de preços do petróleo em escala internacional. O Brasil tem muitas vantagens comparativas em relação aos demais países. O Brasil é um credor líquido internacional, nós não temos dívida externa, as nossas reservas garantem um colchão importante de segurança para o Brasil em circunstâncias como essa. O Brasil tem segurança alimentar, o Brasil tem segurança energética e, nesse particular, a nossa conta petróleo é superavitária há muito tempo, como vocês sabem. A Petrobras continua aumentando a sua produção, o Brasil é o 5º maior produtor de petróleo hoje e exporta uma quantidade substancial de petróleo, né? Uma parte do nosso superávit comercial vem da exportação de óleo. O que nós procuramos fazer com isso? Primeira providência, né, que está na nossa alçada, foi zerar a alíquota de PIS/COFINS sobre o diesel, uma vez que o preço da gasolina, segundo acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Ministério das Minas e Energia, ele está ainda dentro da política de preços da Petrobras. A maior pressão que o mercado de combustível sofre hoje vem exatamente do diesel, não vem da gasolina. Então, é com o diesel que nós estamos mais preocupados, e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática, né? Toda a colheita que está sendo feita agora da safra brasileira, que deve, mais uma vez, chegar a níveis recordes, né? Não sei se supera do ano passado ou não, mas sempre de uma maneira a expandir a produção, depende do diesel, né? Todo o escoamento da produção é feito por caminhões a diesel, o plantio é feito com maquinário agrícola que usa diesel, quer dizer, o diesel é um elemento importante da economia brasileira. Então, nós estamos zerando o PIS/COFINS do diesel, que representa só isso o equivalente a 32 centavos por litro, né, na refinaria. Tá? A segunda medida que nós estamos tratando é um complemento a esses 32 centavos, que é 30 centavos por litro de subvenção. Então, isso vai direto na refinaria, o equivalente a 30 centavos por litro, chegando a um patamar de 62 centavos, entre renúncia fiscal e subvenção. 32 num caso e 30 no outro. Bom, nós entendemos que os custos de produção não sofreram nenhuma mudança no Brasil significativa. As empresas que prospectam petróleo no Brasil estão com custos estáveis, porque a inflação está absolutamente controlada dentro dos padrões definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós entendemos que, assim como o consumidor,
não pode ser prejudicado pela guerra, o produtor não pode ser favorecido pela guerra. Então, tem que haver um balanço entre uma coisa e outra. O produtor que mantém seus custos de produção não pode, em virtude de um conflito externo, né, que nada tem a ver com a economia brasileira, começar a oferir lucros extraordinários, abusivos. Né? Você estava falando de um barril de petróleo na casa de 70, alguns projetavam até chegou a custar $60 o barril, né? E as projeções otimistas indicavam esse patamar como patamar de equilíbrio, está na casa dos 90, 100 hoje, $100 o barril. Bom, com os custos estáveis, o que justifica você exportar o barril a 60, 70 e agora você está exportando a 90, 100? Em função disso, nós criamos um equilíbrio entre produtores e consumidores. Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário e os consumidores não vão ser afetados, tanto quanto essa medida for efetiva, no sentido de mitigar os efeitos da guerra sobre o consumidor. Então, essas são medidas, repito, temporárias, que têm a ver com o estado de guerra que nós estamos vivendo, sem previsibilidade de solução de curtíssimo prazo. Todos estamos trabalhando no sentido de reivindicar a paz, reivindicar que os organismos internacionais atuem no sentido de buscar a paz. Talvez o presidente Lula seja o chefe de Estado do mundo que mais fala em paz, que mais fala em reforma dos órgãos de segurança da ONU em busca de um mundo de paz, e esses esforços continuarão a ser feitos nesse sentido. Mas nós não podemos esperar mais tempo antes de tomar essas providências que o presidente Lula nos exigiu, justamente para que o povo brasileiro, o consumidor brasileiro, né, a pessoa que compra alimentos, que traz a comida para a mesa de casa, não seja afetado por um problema que não foi causado pelo Brasil, por um problema que, pelo contrário, tem no Brasil um elemento importante de solução. Tá certo? Essa nossa preocupação, precisa enfatizar, é com o fato de que a Petrobras não detém mais uma distribuidora importante de combustíveis. A Petrobras ela era dona da BR Distribuidora, e essa companhia foi privatizada. Aconteceu com algumas refinarias também, mas, no caso do refino, a Petrobras ainda tem 70% do refino ou mais sob a sua responsabilidade. No caso da distribuição, isso não acontece. Então, nós, também na medida provisória, a pedido do presidente, nós criamos 2 novos tipos para caracterizar a abusividade do distribuidor. Tanto no caso de um armazenamento de combustível injustificado, quanto do aumento abusivo do preço, que passa a ser fiscalizado pela ANP a partir de critérios objetivos que serão produto de uma resolução da agência. A agência vai especificar, a partir da edição da medida provisória, como se verifica a abusividade por parte do distribuidor. E vai ter o poder de punir esse distribuidor a partir de regras objetivas. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade, em virtude do fato de que nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Não pode ficar no meio do caminho em função de uma atitude especulativa por parte dos distribuidores. Eles têm que se somar ao esforço governamental para manter a economia brasileira funcionando normalmente, em plena normalidade. Então, é um conjunto de medidas, repito, temporárias, que tem a ver com um estado de alerta em relação ao que está acontecendo no mundo, que não podia mais ser adiado, em virtude das notícias que nos chegam sobre o Estreito de Hormuz, sobre redução da produção mundial de petróleo, que caiu
segundo a estimativa da Petrobras, em torno de 5 milhões de barris por dia, ou seja, nós estamos falando de praticamente 5% da produção mundial de petróleo caiu, né, desde o início do conflito, e nós não podemos, então, adiar mais uma definição. Submetemos ao presidente, os ministros que estão aqui, dentre outros que participaram das reuniões, alguns cenários, e a decisão está sendo anunciada hoje dessa forma, e nós estamos muito confortáveis que, com essas medidas, o fortalecimento da ANP, da fiscalização, e com as medidas econômicas tomadas, nós vamos conseguir lograr êxito em, tanto quanto possível, não permitir que os efeitos da guerra afetem o dia a dia do brasileiro, o dia a dia da brasileira. Se você achou este assunto importante, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal para mais.